Pessoal, continuando os nossos estudos sobre hidrostática, vamos para o princípio de Pascal, o princípio que vai estudar os elevadores hidráulicos, como este da figura, a prensa hidráulica, assunto que é muito legal, relevante em provas. Tá ok? Então, começo aqui para ti mostrando que esse senhor chamado Pascal enunciou um princípio muitíssimo importante, onde ele falou, pessoal, que o acréscimo de pressão, olha bem que eu já vou te mostrar na figura, o acréscimo de pressão dado em um líquido em equilíbrio, neste exemplo, vamos usar um líquido, mas pode ser fluido. Ora, pode ser um gás, sim, né? Mas estamos aqui falando em líquido, né? Este acréscimo de pressão que tu vais aplicar em um ponto deste fluido em equilíbrio, olha que se transmite integralmente, isto é muito importante, a todos os pontos daquele fluido. Uma vez que nós estaremos aqui pensando em líquidos, porque como tu já sabe, líquidos são praticamente incompressíveis. Legal! Observa, então, esta figura que está na lousa, observa ela comigo aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos um sistema, pessoal, composto por um êmbolo menor e uma haste, como tu bem pode ver. Este êmbolo menor, que eu mostrei aqui, cuja área é A1, ele tem a sua haste aqui, possibilidade de se mover ao longo desta espécie de cilindro. Ótimo. Observem também, galera, que eu tenho aqui um outro êmbolo maior do que o êmbolo, do que esta espécie de tampa, que chamaremos de êmbolo, né? E este aqui tem área A2, também com uma haste e também móvel. Então essa montagem, galera, ela é composta por um tubo de secção variável. Notem que a área dessa região, a área de secção do tubo é pequena. E lá do outro lado, a área de secção do tubo, ela é maior. Então o que os senhores podem ver e observar, muito importante, é que aqui nós temos um êmbolo de área 1, que é a nossa área menor, certo? Então, por convenção, a gente pode colocar aqui que esta área 1 será a área de secção chamada de área menor. Nada impede da prova chamar de AX, AY. E este A2, por convenção, chamaremos de o pistão de área maior. Tudo ok até aí? Pois bem, nessa região, galera, foi colocado um líquido incompressível. E notem vocês que esta força F1 vai ser aplicada na haste de área menor, portanto a força 1, que é a força menor, vamos chamar assim por convenção, vai ser aplicada numa área, e tu lembra o que é pressão, né? A pressão é a razão entre a força aplicada perpendicularmente a uma área. Então, esta força aplicada nesta área vai se transmitir integralmente a todos os pontos do meu fluido, que por não serem compressíveis, pessoal, vai transmitir toda essa força de modo a aumentá-la e, por consequência, colocar este êmbolo maior
em movimento. Deu para sacar? Então, olha que interessante o tamanho do vetor F1 que eu apliquei na área 1. E olha que interessante o tamanho do vetor F2, que vai empurrar o êmbolo maior. Tu notaste que aqui houve um ganho de força? Então, eu posso dizer que o princípio de Pascal, pessoal, que aparece nesses dispositivos chamado prensa hidráulica ou elevador hidráulico, como aquele do início da nossa aula, né? Prensa hidráulica, tá? Ou então elevador hidráulico ou macaco hidráulico, né, galera? Tá? Estes dispositivos onde aparecem o meu princípio de Pascal têm por objetivo serem aumentador de força. Pronto, meus amigos, é muito comum em provas do tipo Enem ele te perguntar qual é a finalidade de uma prensa hidráulica, de um elevador hidráulico que é utilizado em postos de gasolina para levantar veículos que são colocados sobre uma área maior. Ora, isto é baseado no princípio de Pascal, onde uma força pequena em uma área pequena ou uma força aplicada sobre uma área pequena se transmite integralmente a todos os pontos do fluido. E muito importante tu parar aqui e ver que não é o acréscimo de força que se transmite integralmente. Não é o acréscimo de força, mas sim o acréscimo de pressão. O acréscimo de pressão. A variação de pressão que eu tenho aqui é igual à variação de pressão que eu terei lá. No entanto, galera, nota que como a força é pequena numa área pequena, lá eu teria uma força grande numa área grande. Mas tudo tem um custo. Para que eu consiga ter este aumentador de força funcionando, notem que eu tenho que deslocar esse êmbolo menor que estava inicialmente nessa posição. Quando eu aplico a força na área, ele vai para lá, pessoal. Ou seja, ele se desloca D1. Então eu poderia dizer aqui que D1 é o deslocamento do êmbolo menor. Correto? Já, no entanto, após acontecido esse acréscimo de pressão, ou no momento em que acontece esse acréscimo de pressão, onde esse acréscimo de pressão se transmite integralmente a todos os pontos do fluido, e eu tenho uma F2 maior do que uma F1, este êmbolo grande, ele desloca D2. Olha para a figura e me diz o que aconteceu. O D1 é grande, mas o D2 é pequeno. Então, galera, é muito importante tu entender aqui, né, e colocar uma anotação que se ganha em força. Olha aqui, ó, se ganha, sem sombra de dúvida, em força. Não é verdade? Sim, tu conseguiste aumentar a força F1 quando dessa montagem, né? Se ganha em força, mas se perde, né? Se perde em deslocamento. Olha, como assim, professor? Se perde em deslocamento, não entendi. Porque, pessoal, o deslocamento do êmbolo 2 será menor do que o deslocamento do êmbolo 1, tá? Certo? Importante? Então, olha só. Falou em princípio de Pascal. Prensa hidráulica, elevador hidráulico. Tu já viste aqueles elevadores que tem em ônibus acoplados para cadeirantes?
aquele elevador que eleva o cadeirante no ônibus adaptado, aquele elevador cujo cadeirante coloca a sua cadeira de rodas ali e é erguido até o patamar do ônibus, aquele elevador é um elevador hidráulico. É um elevador que se baseia no princípio de Pascal, onde eu vou ter ali uma área pequena recebendo a aplicação de uma força pequena e um fluido incompressível naquela região ali, e lá onde está o cadeirante, um êmbolo maior, que vai, portanto, receber esse acréscimo de pressão, se transmitir integralmente a todos os pontos do fluido, vai aumentar aquela força pequenina, conseguindo elevar o cadeirante. Tá bom? Então, isso é o princípio de Pascal. É a parte do elemento, da teoria que tu deve levar pronto. Tá certo? Deixa eu me afastar da lousa para que tu possa fazer as cópias, tá? De maneira coerente. Lembrem-se, muito importante isso aqui, ó, é o acréscimo de pressão. Muitas provas já colocaram acréscimo de força. Não, é uma força aplicada perpendicularmente numa área. E isso é, portanto, a definição de pressão. Show, galera? Tranquilo? Deu para entender, então, como é que funciona isso aqui, tá? Agora, como vamos aplicar este fundamento é o que nos resta nas próximas telas, tá legal? Então, o princípio de Pascal tem sim aparecido essas questões de elevador hidráulico. Lá no posto de gasolina, quando tu vires um carro erguido naqueles elevadores para troca de óleo, por exemplo, tu vais lembrar que aquilo ali é um princípio de Pascal, né? Esses sistemas hidráulicos, como bem gosta de falar o teu Enem. Perfeito? Legal, então. Olha aqui, galera. Sejam F1 a intensidade da força aplicada no êmbolo 1, por convenção menor, cuja área é a 1, e a F2, a intensidade da força aplicada no êmbolo 2, como por convenção chamaremos. Olha que interessante. Como o acréscimo de pressão, e veja que eu estou insistindo nisso, galerinha, como o acréscimo de pressão, ele é transmitido integralmente, porque o líquido, uma vez que ele não comprime, não há uma perda de energia gasta nessa compressão. Por isso eu uso um líquido incompressível. Porque daí eu tenho eficiência nessa transmissão de pressão. Por isso, anota, por que se usa um líquido incompressível? Se o líquido comprimisse, galera, eu não teria eficiência na transferência desse acréscimo de pressão. Eu faria a força no êmbolo menor, ó, e aí o líquido primeiro iria comprimir, depois ele iria empurrar. Isso não. Por isso, uso um líquido incompressível. E olha aqui, amores, delta P1, acréscimo de pressão, variação de pressão no êmbolo 1 igual variação de pressão no êmbolo 2, já foi questão da Unesp, inclusive. Como a pressão é força por área, eu chego na relação força 1 na área 1 é igual a força 2 na área 2, a grande expressão do princípio de Pascal. Força 1 na área 1 igual a força 2 na área 2. Show? Justamente por causa disso aqui, tá? E ora, se tu pegares e pensar em termos de deslocamento, lembra? Ganhamos em força, mas perdemos em deslocamento. E aí eu fiz uma dedução, né? O volume do cilindro, a área da base vezes a altura seria o deslocamento daquele cilindro, tá? Daí, claro, né? O líquido é incompressível, então não vai mudar o volume, e aí
Substituindo, eu chego em força 1, deslocamento 1, igual força 2, deslocamento 2. Mas, Dani, quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso outra? Calma. Se ele estiver relacionando forças e áreas, galera, tu vais para a primeira relação. Obviamente, trivial. Agora, se ele estiver pensando em deslocamentos, porque veja bem, a força 1 aplicada aqui no êmbolo 1 promoveu um deslocamento desse êmbolo aqui, né? Até esse ponto aqui. Lembrando sempre da premissa. O acréscimo de pressão produzido em um ponto do fluido, do líquido incompressível, se transmite integralmente, olha a força 2 grandona lá, fazendo o êmbolo 2 subir. Então eu posso sim F1 na área 1, F2 na área 2 ou F1D1, F2D2, lembrando que esses Ds são os deslocamentos do êmbolo. Tá legal? Dani, o que é um êmbolo? É uma espécie de tampa, cuja área é área de secção, né? Galera, eu quero que tu pense também que isto aqui pode ser escrito assim, ó, força 1 sobre... Quem é a área de secção aqui, galera? A área de secção, ela é π vezes o raio ao quadrado. Isto aqui é a minha área de secção, galerinha, né? Do meu cilindro, que está ali, né? É a minha área de secção do meu cilindro. Tudo bem? Show? Então eu poderia colocar aqui, ó, π raio 1 ao quadrado, que é igual a F2 π raio 2 ao quadrado. Notem que esse π pode ser simplificado, né? Então eu poderia ficar com a expressão F1 área 1 em função do raio. Ficaria como, galera? F1 raio 1, que seria este raiozinho, porque tu nota que isso aqui, ele é algo circular, né? Tu nota que isso aqui é algo circular, tá bom, pessoal? Então existe um raio aqui, tá? Raio 1 ao quadrado, olha a dependência do quadrado, igual a força 2, raio 2 ao quadrado. Mas, Dani, quando é que eu uso essa, Dani? Quando, obviamente, o cara falar para ti em diâmetros ou raios, né? Lembrando que o raio, né? Isso é bem legal de tu lembrar, é o diâmetro, que é todo este tamanho aqui, né? É o meu diâmetro sobre 2, tá bom, galera? Então, são coisas aqui que podem aparecer na hora em algebrismo, tá? O mais comum, no entanto, é força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2 nesta montagem. Mas, se porventura falar de raio, tu já sabe, tá? Então, dessa expressão aqui, o interessante é o seguinte, se tu tiver um raio R, tu vais ter uma força F, tá? Vamos supor que aqui no raio R foi aplicada uma força F. Se eu dobrar o raio, se esse cara tiver 2 vezes o raio, o que é que vai acontecer com a força? Notem que o raio tem uma relação quadrática. Então, se eu dobrar o raio, eu vou aumentar sim a força. Vou, porque no êmbolo maior a força será maior. Mas é o dobro, professor. Notem que aqui, quando falo do raio do êmbolo, a relação é quadrática. Então eu vou ter 4 vezes a força. Assim, se eu triplicasse o valor do raio, eu teria
9 vezes a força. Se eu quadruplicasse o valor do raio, se eu usasse um êmbolo 4 vezes maior do que esse, eu teria 16 vezes a força. E por que, Dani? Porque a relação da força com o raio é diretamente proporcional ao quadrado. Isso é muito bom dos senhores anotar. Claro que se ele não falasse em raio, tu farias relação direta. Área, força. 2 vezes área, 2 vezes força. 3 vezes área, 3 vezes força. Mas, se falar em raio, a relação é quadrática. Show? Leva pronto. Tá legal? Deixa eu sair da lousa para os senhores pausar o vídeo e anotar. Tá legal, galerinha? Tudo bem? Então, aqui, recapitulando, sempre o acréscimo de pressão lá no êmbolo menor é igual no êmbolo maior. Equação da força pela área, equação da força vezes o deslocamento do êmbolo e o sistema montado para ti. Show? Devidamente anotado. E a galera que tem dúvida de onde mais isso pode ser aplicado, nós temos aqui um sistema de freio muito interessante, galera. Esse sistema de freio hidráulico muito interessante, onde tu tens ali um tambor, olha que interessante, que tem um êmbolo menor. Olha aqui, um êmbolo com uma área de secção A1 e olha só, pode ser um caminhão muito maçudo, a gente com um simples toque, uma força pequena, um acréscimo de pressão no êmbolo 1, que é pequeno. Olha o fluido de freio, que é o nosso fluido incompressível. Olha que interessante. Este pezinho aplica uma força no êmbolo menor, promovendo um acréscimo de pressão ali. Se transmite integralmente a todos os pontos do fluido e aqui tu tens o êmbolo, no caso duplo, né, maior, que então consegue, ao ser comprimido, graças à força 2, né, prensar ali a roda, o disco de freio e promover a frenagem. Vocês viram que interessante isso aqui? Tá? Chamamos isso de cilindro mestre, né? Ok? Este é um princípio de frenagem hidráulica, onde o princípio de Pascal se faz presente. Olhem que bacana essa animação totalmente elucidativa acerca desse princípio. Tá bom, gente? Bacaninha? Então, ó, não há necessidade para brecar uma grande jamanta carregada, um container pesadíssimo, né, de que eu aplique uma força gigantesca no pedal do freio. Um simples toque, graças ao sistema hidráulico e graças ao princípio de Pascal, que nos diz que o acréscimo de pressão produzido em um ponto de um fluido incompressível se transmite integralmente, promovendo um aumento de força que vão ser comunicados às sapatas, né? E aí então vão lá fazer com que a roda e o disco de freio façam o seu serviço de brecar, de frear este grande caminhão. Legal? Bom? Então tá. Olha aqui também nós temos uma aplicação, uma animação desta aplicação, né, com um acréscimo de pressão, repito, né, num êmbolo menor, como vocês podem ver, né? E olha aqui eu fecho para mostrar que não há comunicação. No momento que eu abro, olha, existe sim a comunicação lá. E olhem que interessante. Lá eu posso colocar aqui, pessoal, um carro com uma grande massa. Então, eu consigo fazer com que haja um aumento de força, sim, né? Tá? Mas pouco deslocamento. Legal. Ora, se ocorre um deslocamento do êmbolo, né, galera, como nós já vimos, vai existir um trabalho mecânico na prensa hidráulica. Sim, né? Vou ler contigo muito
rapidamente esse pequeno texto. Olha lá, ó. Note que não só na prensa hidráulica, mas nas alavancas, como no exemplo do freio que nós vimos ali, anteriormente, tinham algumas alavancas, né? Movimentos de rotação em relação a eixo, né? Agora há pouco naquela animação também tinha uma alavanca, onde eu tinha um ponto fixo, né? Sobre o qual eu aplicava uma força e promovia uma rotação, ou até mesmo nas polias, há um ganho de força. Veja só, veja que textinho interessante que já apareceu em prova. Não só na prensa hidráulica, mas nas alavancas e nas polias há um ganho de força. Eu vou pôr entre aspas, né, pessoal? Porque como na natureza não existe almoço grátis, né? Tudo isso ocorre às custas de alguma coisa, né? Mas, enfim, sublinha, põe no teu material em prensa hidráulica, em alavanca, que nós vamos estudar na sequência, tá? Em polias móveis, nós vamos... Polias móveis, ok? Há um ganho de força, mas, inevitavelmente, é uma perda de deslocamento, como eu te falei, né? Esse ganho de força, ele não vem gratuito, né? Ele depende de uma perda no deslocamento. Então, o que acontece, pessoal? O trabalho sempre será o mesmo, sempre. O trabalho é constante, tá? Então, veja só, como a força 2 é maior que a força 1, o deslocamento 2 tem que ser menor para que haja essa compensatória e, havendo essa compensatória, eu consiga, ó, força 1, distância 1, deslocamento 1 é igual a força 2, deslocamento 2. Então, o trabalho no êmbolo menor será igual ao trabalho no êmbolo maior. Dani, eu não entendi. Pensa bem, se a força 1 é pequena, pensa bem comigo, tá? E o deslocamento 1 é grande, né? Para que mantenhamos a igualdade, essa força, por óbvio, tu sabes que é maior e esse deslocamento é menor. Então, uma coisa balança a outra, há um balanceamento aqui, né, na relação FD. Ora, assim sendo, o trabalho ele é igual nos dois êmbolos. Então, o trabalho mecânico na prensa hidráulica é o quê? Igual nos dois êmbolos. Lembra disso? Já foi questão, tá, pessoal, de prova, onde ele perguntava sobre isso, sobre essa relação. Mas eu nem lembro, Daniel, o que é trabalho. Quando uma força aplicada sobre um ponto consegue, então, deslocar esse corpo, não é? Promover um deslocamento, e é o que de fato está acontecendo aqui com as nossas tampas, com os nossos êmbolos, tá? Recapitulando, a força pequena sofre grande deslocamento, a força grande sofre um pequeno deslocamento. Show? Basiquinho, né? Mas bem tranquilo, bem interessante, tá? Anota! Anota porque isso aí é importante. Anota, põe no teu resumo, certo? São coisas elementares que vão te ajudar na hora da prova. Então é bacana de saber. Show? Beleza! Rapidamente aqui, como muito já apareceu em prova, eu acho que é legal nós fecharmos esse bate-papo de Pascal colocando aqui alguns conceitos. Se o fluido fosse compressível, o que não é legal de eu usar, eles vão apresentar variação na densidade. Ah, professor, vou me matar, eu não lembro o que é densidade. Densidade é uma razão da massa pelo volume, né? Então, fluidos compressíveis variam a densidade quando escoam, quando se movem, usualmente os gases. Eu posso sim ter uma prensa com gás, mas ele é compressível facilmente. Então não é interessante eu colocar em uma prensa hidráulica, eu colocar em uma prensa hidráulica onde eu quero eficiência, eu quero aumento
de força, eu quero ganho de força eu colocar um gás. Posso, mas não é inteligente. Agora, se eu usar um fluido incompressível, ele não apresenta variação na densidade quando escoa. Quando existe um movimento relativo entre as partículas que o compõem com onde ele se encontra aprisionado, que é o êmbolo. Professor, dá para repetir o que é escoa? É quando o fluido está ali em movimento relativo dentro do êmbolo, grosseiramente falando. Então, o fluido incompressível, galera, ele tem uma densidade constante ao longo do escoamento, que são os líquidos, e por isso eu uso um líquido de freio. Aumenta a eficiência da minha frenagem. Olha o Enem aí! Por que eu não uso um gás de freio no caminhão? Eu tenho lá uma jamanta, eu carrego containers, eu vou no mecânico e ele diz, ó, você tem que trocar o líquido de freio, o fluido de freio, que é incompressível, para que eu tenha eficiência na transmissão, já que ele não comprime. Ora, ele não vai falar para ti, vamos trocar o gás, certo? Então isso aqui, pessoal, para tu ter aí no teu resumo, certo? É bacana de uma vez na vida ler e incorporar ao resumo para podermos então estar tranquilos. Foi? Bom? Sossegado? Então o princípio de Pascal é isso aí, tá? Vamos aplicar como sempre fazemos? Olha lá. A figura representa uma prensa hidráulica. Determine o módulo da força F aplicada no êmbolo A para que o sistema esteja em equilíbrio. Então, tá aqui o meu sistema. Tá ali a força. Ah, professor, mas agora então tu estás me enlouquecendo porque aqui ele é maior e lá ele é menor. Galera, o examinador escolhe qual ele quer que seja maior, qual ele quer que seja menor. Pronto, certo? Ele escolhe. No entanto, aqui, né, ele quer que eu tenha o sistema em equilíbrio, então eu posso tranquilamente colocar, ó, força F, né? Já que, vou começar diferente, o acréscimo de pressão produzido no êmbolo A é igual ao acréscimo de pressão produzido no líquido, ou melhor, no êmbolo B, perdão, o acréscimo de pressão produzido no êmbolo na tampa A é igual ao acréscimo de pressão produzido na tampa no êmbolo B, que nesse caso é o menor, né, galera? Tá? Então vejam vocês, quem é isso aqui? Força que está no êmbolo A sobre a área do meu êmbolo A é igual a força lá no êmbolo B sobre a área do meu êmbolo B. Pronto. Notem vocês que aqui o peso, a força que está aqui em B, ela vale 800 newtons, né? Certinho? Buenas, eu quero o valor da força F. Então eu não conheço a força em A, que eu vou chamar de F. E a área do êmbolo A, olha aqui, é 1. Perfeito, 1 metro quadrado, grande, né? E agora, olha só, a força que está no B, ela é 800, bem tranquilo, sobre a área do B, que é 0,25. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui em termos algébricos? 0,25 é 1/4, né, pessoal? Vai ficar assim, ó, 0,25 vezes F, que é a nossa incógnita, igual a 800. Ou seja, vai ficar F, que é 800 dividido por 1/4. Vocês estão vendo? Tá? Bem, galera, lembra que no êmbolo maior a força é maior? Então, este 4 sobe lá multiplicando, vai ficar 8 vezes 4, 3.200 newtons de força, letra D de Dani.
Agora, será que eu precisaria fazer esta conta? Será que eu precisaria do recurso algébrico? Claro que algumas pessoas sentem ser mais confortáveis com o recurso algébrico, né? Mas, olha só, esta área pequena é 0,25. Muito bem. E aquela lá é 1 metro quadrado. Elas devem estar na mesma dimensão. Cuida isso, tá? Ah, Sor, e se tivesse aqui, ó, centímetro quadrado e eu precisasse, Sor, converter para metro quadrado, aí o senhor faria vezes 10 na menos 4 para passar centímetro quadrado para metro quadrado. Não foi o caso. Mas vem com Dani. Daqui para cá não aumentou 4 vezes? Sim ou não? Aumentou 4 vezes. Ótimo! 0,25. 4 vezes 0,25 dá 1. Se aumentou 4 vezes a área, vai ter que aumentar 4 vezes a força. Pronto! Não haveria necessidade. 800 vezes 4, 3.200, mas aí está a resolução de uma questão. Obviamente que eu não contextualizei como o Enem faria, mas tu pode levar pronta essa ideia, então, nunca esquecendo que o acréscimo de pressão em um êmbolo é igual ao acréscimo de pressão em outro, certo? Dani, se eu tiver que passar, o que eu faço? Centímetro quadrado para metro quadrado vezes 10 na menos 4. Saindo da lousa para tu anotar. Muito bem, pessoal. E vamos agora para a última parte do nosso conteúdo de hidrostática, que é o princípio de Arquimedes ou o empuxo. Muito importante, como vocês podem ver aqui nesse mergulhador, nessa moça mergulhadora, né? Existe sim uma força de empuxo, né? Que nós vamos conversar sobre ela neste momento. Então, olha lá, o empuxo, conhecido como princípio de Arquimedes, nos traz a seguinte frase. Vou ler contigo. Um corpo, ao ser mergulhado em um líquido, ou um gás, né, pessoal? Um fluido. Lembrem-se que sempre que eu falar em líquido, eu posso estar aqui tratando também de um gás. Tudo bom? Aparentemente, tem o seu peso diminuído, chegando às vezes até ser totalmente anulado quando o corpo flutua. Tu já brincou com alguém dentro de uma piscina, né? E tu ergueu essa pessoa dentro da piscina com uma certa facilidade. Muito bem, porque tu estavas mergulhado em um líquido, né? Este fenômeno, pessoal, ocorre devido a uma força. Olha aqui, então, o Dani quer que tu sublinhe que existe uma força que vai fazer com que o seu peso aparentemente seja diminuído. Mas, Dani, o meu peso é diminuído? Aparentemente diminuído. Tu marcou aí com Dani? Ótimo! E esta força, vem com Dani, que atua de baixo para cima, portanto ela é uma força vertical, aplicada pelo líquido, olha que texto elucidativo, sobre o corpo. Ela nos diz, portanto, que quando um corpo estiver total ou parcialmente mergulhado em um fluido, esse corpo vai receber uma força de baixo para cima, que é aplicada pelo líquido, e aí então chamamos essa força de empuxo, flechinha em cima, porque é um agente vetorial. Muito bom! Quando é que eu tenho empuxo? Quando um corpo estiver
total ou parcialmente mergulhado. Então, ó, um corpo ao ser, cabe tu colocar aqui, né? Cabe, olha só, tu colocar aqui, ó, total barra parcialmente, tá? O corpo pode estar total ou parcialmente mergulhado em um líquido, tá? E aí nós teremos essa força. Tu já brincou com uma bola de vôlei dentro da piscina? Por exemplo, tu pega a bola de vôlei, afunda na piscina e solta. A bola de vôlei vai subir abruptamente. Dani, posso fazer com uma bola de basquete? Pode. Posso fazer com uma bola de futebol? Pode. Estas bolas que tu vai brincar dentro da piscina receberão uma força de baixo para cima aplicada pelo líquido sobre o corpo. Chamamos essa força de empuxo. Bota flechinha, porque empuxo é uma grandeza vetorial. Show? Gente, o valor desse empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Calma que eu não entendi. Primeiro eu vou te mostrar aqui que nós temos uma figura. E nesta figura eu tenho um recipiente com um certo volume de água, por exemplo. Ok? Este ρ... Dani, o que é aquele P? Este ρ aqui, ó, é a densidade do líquido. Show, tá? E este outro ρ ali, tá? É a densidade do meu corpo, que não vem ao caso aqui, tá, meus amores? Perfeito! Dani, quando eu coloco o corpo ali, e vejam vocês que sobre o corpo atua o peso para baixo, vai então deslocar um certo volume de líquido. Por que razão? Porque o corpo quer ocupar um local que era antes do líquido. Então, o corpo diz o seguinte: líquido, sai daí que eu vou entrar. Não é verdade, galera? Eu estou colocando essa esfera, aliás, foi o que foi feito, né, por Arquimedes na antiguidade, quando precisavam saber se a coroa do rei era de ouro, né, que disse a lenda que ele saiu correndo nu sobre as ruas, né, da Siracusa, dizendo que eureka, né, o experimento dele serviu para justamente mostrar aquela questão dúbia que havia se a coroa do rei era ou não era de ouro, mas isso tu acha em qualquer literatura aí. Pois bem, gente, no momento em que eu mergulho, em que eu introduzo esta esfera no líquido, tu tá vendo aqui que eu até fiz, olha, o gráfico aqui de o que está acontecendo com o líquido. Está deslocando um certo volume de líquido. Se eu pegar o peso, massa vezes gravidade, desse fluido deslocado, pessoal, eu posso dizer que o meu empuxo, ele é igual ao peso do volume de líquido, olha que bacana isso aqui, de líquido deslocado. Tá bom? Se eu conseguisse, então, pegar aquele tanto de líquido que desloca e fazer o peso desse tanto de líquido que desloca, quando eu introduzo essa esfera ali, eu faço o peso como eu pego e multiplico a massa pela gravidade, eu teria então exatamente o módulo do empuxo igual ao módulo do meu peso. Tá legal, galerinha? Certo isso? Muito importante. Então, o que ele vai te perguntar? O que diz o princípio de Arquimedes? Todo corpo
total ou parcialmente mergulhado em um líquido recebe de baixo para cima, pelo líquido, uma força vertical, de baixo para cima. Essa força chamamos de empuxo. Agente vetorial, tá? Como é um agente vetorial, qual é a direção? A direção, ela é o que, galera? Ela é uma direção vertical, né? E qual é o sentido, meus amores? O sentido é, bota aí, para cima, tá? Aqui está a orientação do meu empuxo, fechou? Legal, Dani. Então, o que tu tem que botar na tua cabeça é que quando o corpo entra ali, ele desloca líquido, ele vai querer ocupar o espaço dantes ocupado pelo líquido. Então, gente, é por isso que eu falo peso do fluido deslocado pelo corpo, porque na verdade o corpo ocupa o espaço que era do líquido. Saia líquido, eu vou ocupar esse espaço. Se eu conseguisse, por exemplo, se esse recipiente estivesse completamente cheio, galera, até a borda aqui, ó, até a borda, ele estivesse completamente cheio até a borda de água, no momento que eu coloco o meu corpo, que eu vou introduzindo o meu corpo, vai derramando, né? Vai deslocando, né? Líquido. Se eu conseguisse coletar este líquido, fazer o peso desse líquido, eu chegaria à conclusão que o peso do volume de líquido deslocado é igual ao meu empuxo, certo? Direção vertical, sentido para cima. E o módulo, galera? E o módulo? Como é que eu calculo o módulo? O empuxo é densidade do líquido, volume do líquido deslocado, eu quero que tu coloque um Dzinho aqui, vezes a gravidade, tá? Então, olha só, isso aqui é muito importante, tá, galera? A densidade, olha bem, do líquido, certo? O empuxo depende da densidade do líquido. Depende também, olha só, do volume de líquido deslocado. E aqui eu quero a tua atenção. Eu quero a tua atenção. Tu concorda que o volume de líquido deslocado é exatamente igual ao volume que está imerso? Sim ou não? Responde para o Dani. Óbvio, Dani. Claro, galera. Só vai deslocar líquido aquilo que estiver de fato lá dentro. Olha aqui, tá? Então, muito cuidado com a prova. Volume de líquido deslocado é a mesma coisa que volume imerso. Imerso significa aquele volume que está, meus amores, dentro do fluido, promovendo o deslocamento do fluido, tá? E aqui, claro, a minha aceleração da gravidade, que tu bem sabe tranquilamente. Um detalhe. Então, quando eu for usar essa equação, quando eu for usar para calcular o valor desta força de baixo para cima que tende a empurrar o corpo, eu preciso usar a densidade em quilogramas por metro cúbico. Preciso. Eu preciso usar o volume do corpo em metros cúbicos. E eu preciso usar a aceleração da gravidade em metro por segundo ao quadrado, porque o meu empuxo vai ser como é uma força dada em newtons, tá? Fechou, meus amigos? Tranquilo? De boa? Dani, eu só não entendi uma coisa. Então, de quem é que depende o empuxo, Dani? O empuxo depende da densidade do líquido, show, do volume de líquido deslocado, que é a mesma coisa que o volume imerso, e da gravidade local. Então, quer dizer, Dani, então, que não precisa estar totalmente mergulhado. Não, olha aqui esse ai.
iceberg. Esse iceberg tem aproximadamente 1/10 do volume dele para fora. E a gente diz que isso aqui está E de externo, merso. E tem aproximadamente, galera, 9 partes de 10 imerso, interior do fluido. É esta parte que está abaixo que está fazendo o que, meus amores? Deslocando o líquido e, consequentemente, sendo aí o empuxo do corpo, o peso do volume do líquido deslocado. Tá legal? Tudo certo? Não esqueça, ó, volume de líquido deslocado é igual ao volume imerso, tá? Eu vou fazer um negocinho para ti aqui, ó, muitíssimo importante, já foi questão na Federal, já foi questão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha isso aqui que eu vou fazer para ti, aproveita. O empuxo, ele é diretamente proporcional à densidade do líquido, portanto, quanto mais denso for o líquido, mais empuxo ele vai aplicar para cima, tá? E o empuxo também ele é diretamente proporcional ao volume, né, de líquido deslocado, tá bom? Só que tu toma cuidado. O empuxo, ele é diretamente proporcional ao volume imersor. Não precisa estar totalmente mergulhado, então, para ter empuxo? Não. Ele pode estar só com um pouquinho ou com um tanto lá mergulhado. Tá certo, galera? Muito importante, o empuxo é DVG. Densidade do líquido, volume de líquido deslocado, não é volume do corpo, é volume do corpo imerso. Volume de líquido deslocado é o quanto entrou. Mas sor, ele pode entrar todo? Pode. Aí seria volume total do corpo. Um caso muito particular, tá certo? Eu vou sair da lousa para tu anotar, porque tem muitas informações aí, sejam teóricas, sejam informações que vão envolver continhas, que são relevantes aqui nesse problema do princípio de Arquimedes, tá? Então, um corpo total ou parcialmente mergulhado num líquido tem aparentemente o seu peso diminuído. Por quê? Galera, notem que o empuxo ajuda para cima. Por isso que tu consegue brincar com uma pessoa dentro da água, levantando ela de maneira bem tranquila, porque o empuxo te ajuda. Caiu no Enem. Um grupo de operários queria tirar de dentro de uma piscina vazia uma escultura. Não é verdade? Fazendo o mínimo de esforço possível. O que eles fizeram, galera? Eles encheram a piscina d'água e aí então içaram, amarraram com um guindaste a escultura e ergueram de maneira mais fácil do que se a piscina estivesse vazia. E por quê? Conseguiram erguer a escultura que estava dentro da piscina vazia mais facilmente colocando a água dentro da piscina? Porque o empuxo ajudou, fez com que houvesse uma redução aparente no peso. O peso do corpo não mudou. Não, peso é massa, gravidade, peso é massa vezes gravidade, peso sempre aponta para baixo, o peso do corpo não mudou, o peso da escultura não mudou, mas ela teve o seu peso aparente reduzido porque o empuxo foi um coadjuvante, um ajudador, né, naquela força para poder içar. O que é içar, professor? Erguer, né, aquela escultura para cima. Show? Bacana. Anota isso aí que é bem relevante. Muito bem. Anotações feitas, então, lembra que no primeiro momento eu te falei sobre o peso aparente? É aquela sensação de redução de peso que o corpo vai ter quando mergulhado em um líquido, né, pessoal? Então, olha só,
O peso aparente, algebricamente, né, a equação do módulo é o peso real menos o empuxo. Lembra disso? Peso real menos o empuxo vai dar o peso aparente. Professor, tu pode me mostrar? Olha esta figura que tu tens no teu material. Existe aqui na mão da pessoa um dinamômetro, que é um medidor de força. Tá legal? Dinamômetro é esse dispositivo cuja finalidade é medir força, tá? Já caiu em prova dizendo que ele media o peso. Não, ele mede força, tá, galera? Ótimo, o peso é uma delas. Então, olha só, fora do fluido, fora do líquido, aquele líquido lá, aliás, diga-se de passagem, líquido esse que pode aplicar um empuxo sobre o corpo, né? Aqui nós temos o peso do corpo e a força medida no dinamômetro de 10 newtons. Claro, equilíbrio estático aqui na situação. Pessoal, a mãozinha então coloca um pouco desse corpo, e eu quero chamar a tua atenção para o tanto que entrou ali, ó. Tá vendo? Dentro do líquido, e aí olha só que interessante. O dinamômetro sofreu uma redução de 1 newton. Ora, por que isso acontece, gente? O peso continua sendo o mesmo, vocês estão vendo? Mas o dinamômetro passa a marcar 9 newtons. E por que isso aconteceu? Porque tem um empuxo de 1 newton para cima. E é verdade, porque se a situação é de equilíbrio, olha só, 9 mais 1 que apontam para cima tem de ser igual aos 10 que apontam para baixo. 9 mais 1, 10 que aponta para cima, igual a 10 que aponta para baixo. Resultante, 0, sistema em equilíbrio. Show, né? Então vocês viram que houve uma redução no peso aparente, né, de 1 newton por causa justamente desse empuxo. Mas aí olhem que interessante, o corpinho entra mais um pouco, ou seja, o volume imerso do corpo aumentou. E se aumenta, lembra? O empuxo ele é diretamente proporcional ao volume imerso, ao volume que está mergulhado no líquido. Olha que interessante, galera. O peso do corpo não muda, mas a leitura no dinamômetro passou para 8, porque o empuxo é 2. Ah, quer dizer então que vou mergulhando mais o corpo, vai aumentando o valor do empuxo e vai reduzindo o peso aparente? Sim. Olhem a quarta figura. O corpo totalmente mergulhado no fluido. Olha que interessante, o peso real não muda. Esse peso real, Dani, eu não lembro como é que calcula o peso real. Massa, gente, vezes gravidade. Isso aqui não vai mudar, tá, amiguinhos? Fechou? Isso é sempre ali, m vezes g, peso real, sempre apontando para baixo, tá? Mas a leitura do dinamômetro passou para 7 newtons. Isso me faz concluir que o empuxo é de 3. Ora, mas Dani, aqui o corpo está totalmente mergulhado. Pois é, tu notaste que quanto maior, olha aqui, quanto maior o volume imerso, galera, mais empuxo o líquido exercia sobre o corpo. Ah, e aí então eu tinha o peso aparente, eu tinha aquela sensação de ficar mais leve, entre aspas. Então nota, o peso aparente, né, galera, é sempre o peso real menos o empuxo. É verdade, 9 é 10 menos 1, show. 8 é 10 menos 2, show. 7 é 10 menos 3, pronto. O que alivia o peso, galera, é o empuxo. Olha que frase boa, né? É uma frase que para um recurso mnemônico vale, né? Olha que legal. O que, vamos colocar assim, ó. Opa, errei. O que alivia o peso, claro que o peso não muda, né? É só uma frase
dica do Dani, né? O que alivia o peso é o empuxo. Isso é só para tu gravar, né, cara? Isso é uma frase, recurso mnemônico, tá bom? O que alivia o peso é o empuxo. Claro, poxa, o peso não era 10? Sim, mas aí o peso aparente passou a ser 7. Por causa de quem? Por causa do empuxo. O empuxo ajuda. É o que eu te contei daquela questão sobre levantar a escultura na piscina vazia. Eu precisaria de 10 newtons. E com a piscina cheia, precisaria de menos newtons, 7. Tá legal? Bacana, então? Essa é a ideia do meu peso aparente, galera, tá? Então, aprende que o peso real nunca muda. E o peso aparente é aquela sensação de leveza que tu tem dentro de um fluido. Nesse caso, dentro de um líquido, tá? Mas, professor, eu não entendi por que aumentou aqui o empuxo. Por que ele era 1? Aqui não tem empuxo, né, galera? Porque não está mergulhado no líquido, tá? O empuxo do gás aqui, ele é irrelevante. Agora, por que o empuxo é 2, senhor? Por que ele empuxa 3? Porque eu aumentei o volume imerso. Quanto mais volume imerso, mais empuxo terei. Show? Bacana. Vamos adiante? Então tá. Casos particulares, aqui cai e cai muito. Galera, o primeiro caso particular que eu quero conversar bastante contigo sobre ele é o caso em que o corpo flutua. O corpo flutua. O que quer dizer flutua, galera? Quando aparecer essa palavra flutua, duas coisas tu tem que saber. Duas coisas tu tem que saber. Ele vai ficar um pouquinho para fora, então ele vai ter um volume que a gente vai chamar de volume o quê? Volume imerso, tá? Que é a parte que está para fora, que não nos importa, que não desloca líquido. E esta parte que está mergulhada de fato, né? Que nós vamos chamar ela de o quê? Volume ou fração, né? Imersa, tá? Muitas provas gostam de colocar que isso aqui também é conhecido como fração submersa, tá, galera? Então eu vou chamar isso aqui de VI, volume imerso, tá? É isso aqui que de fato desloca líquido, tá? Primeira coisa é isso. Segunda coisa, ele não precisa flutuar com a metade certinho. Não, aí depende da densidade do corpo. Basta tu colocar um isopor, ele vai ficar com grande parte para fora. O isopor é bem pouco denso se for colocado na água, por exemplo, tá? Se tu colocar um outro material, ele pode ficar com um pouco mais para dentro do que para fora. O iceberg. Não é verdade? Gente, então é o seguinte, ó, eu preciso, quando falar que o corpo flutua, identificar aquilo que está fora, identificar fundamentalmente aquilo que está dentro, porque é isso aqui que está dentro que desloca líquido, tá? É esse volume imerso, deixa eu colocar aqui assim, muito bem, que desloca líquido, tá bom? Ele nos importa. Show. Galera, força de empuxo vertical para cima, aplicada pelo líquido, força-peso vertical para baixo. Eu quero que quando aparecer esta palavra flutua, tu lembre que o módulo do empuxo, módulo da força de empuxo, é igual ao módulo da força-peso. Dani, por que módulo? Porque essas forças, galera, elas não são iguais. Uma é vertical para cima e a outra é vertical para baixo. Estaria errado eu dizer
que as forças são iguais, mas como o sistema está em equilíbrio, flutuando, o valor numérico do empuxo é igual ao valor numérico do peso do corpo. Show? Bacaninha? Então aqui, meus amigos, ele vai flutuar. Tá? Então, são duas coisas importantes aqui que tu tem que identificar. Quem é o volume que está fora para concluir o volume que está dentro, a parte submersa que desloca líquido. E outra coisa, o palavra flutua, o módulo. O que são esses dois pauzinhos, Dani? Do lado do vetor empuxo. É para representar o valor do empuxo. Tá legal? Queridos, então aqui, ó, existe uma equação que deriva disso aqui, tá? Que eu não vou, evidentemente, deduzi-la toda, porque não precisa. Tu pode levar pronta essa equação que diz o seguinte: a densidade do corpo, meus amigos, ela é igual ao volume imerso vezes a densidade do líquido. Dani, quando é que eu uso isso? Quando o corpo flutua com uma parcela para fora, outra parcela dentro. Densidade do corpo igual ao volume imerso. Volume imerso também conhecido, pessoal, como fração, porque pode estar em fração submersa. Sor, como assim? Vou me matar. Queridos, bem fácil. Se aqui eu tivesse 2/5 para fora, por exemplo, aqui eu teria 3/5, que é o que falta para os 5/5, né? Dentro, tá? Então ele pode te dar assim fração, tá bom? Bem legal de tu saber isso aí, tá? E aqui, claro, se essa densidade estiver em gramas por centímetro cúbico, esta densidade tem que estar em gramas por centímetro cúbico. Ou, vou colocar aqui, ó, ou, para tu não brigar com o Dani, se essa densidade estiver em quilogramas por metro cúbico, essa tem que estar em quilogramas por metro cúbico. Fechou, galerinha? Tá certo? Dani, quando é que eu uso isso? Quando o corpo flutua com uma parcela para fora, outra parcela para dentro. Tem que ser a metade, Dani? Não, pode ser qualquer valor, tá bom? Agora, anota um asterisco. Essa condição, ela só é válida, galerinha, essa condição, ela só é válida, né? Porque a densidade, isso aqui é importante, tá? Do corpo, isso aqui é importante, já caiu em prova, é menor do que a densidade do líquido. E aí, então, eu tenho essa configuração. Professor, o que eu tenho que anotar? Eu vou repetir. Esta configuração, galera, da densidade, ou melhor, do corpo flutua nessa situação, tá? Ela implica que a densidade, ou ρ, ou massa específica, densidade, massa específica não, densidade do meu corpo, meus amiguinhos, anota aí, a densidade do meu corpo é menor do que a densidade do meu líquido, tá? Isso aqui é bem importante, porque assim vai configurar essa situação do caso 1, que eu demorei um pouquinho para te explicar, porque tem muitos aspectos aí bem importantes, tá? Eu estou saindo da lousa para tu fazer as anotações e a gente aplicar. Vou te mostrar como é que pode cair. Então quer dizer, professor, que corpo flutua com um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro. Esse pouquinho que está para dentro é o que desloca de líquido, é o chamado volume imerso ou fração submersa. Show! O módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Se aqui vale 10 newtons, aqui vale 10 newtons. E por causa disso, eu chego numa equação. Densidade do corpo é igual ao volume imerso, o quanto eu vou ter aqui, vezes a densidade do líquido. Olha lá, olha lá. Um corpo
flutua, quando aparecer essa palavra, ele está em equilíbrio. O módulo do empuxo é igual ao módulo do peso, ou seja, os valores destas forças são iguais. Na água, então olha aqui, densidade do meu líquido vale quanto, galera? Ele deu para mim 1 grama por centímetro cúbico, tendo 20% do volume emerso. Opa, o volume que está fora, o volume emerso, é 20%, ou seja, é 20%, que é 0,2. Assim eu concluo que o que me importa é o que está dentro. Então, o volume imerso é de 80%, que é o mesmo que 80 dividido por 100, que é 0,8. É isso aqui que me importa. Mas, senhor, não tem unidade? Não tem problema, ele está dando em percentual. A pergunta é, qual é a densidade do meu corpo? Eu já sei que a densidade do corpo tem que ser menor do que a densidade do líquido. Existe uma equação para isso? Claro, existe. Olha aqui, densidade do corpo é igual ao volume imerso vezes a densidade do líquido. Beleza. Densidade do corpo a gente não sabe. Volume imerso, olha como é importante, é 0,8 vezes a densidade do líquido, que é 1. Portanto, a densidade do corpo é 0,8. Que unidade está aqui, gente? Grama centímetro cúbico. Eu boto grama centímetro cúbico. Pronto. Se eu quisesse, eu multiplicaria por 1000 para dar a resposta em quilograma por metro cúbico. Se eu quisesse, eu passaria grama centímetro cúbico para quilograma metro cúbico, multiplicando por 1000. Não foi necessário. Tá legal? Bacana? Este caso do corpo flutua é muito especial. Muito importante, é o que mais cai, tá? Anota. Muito bem. E na sequência agora, nós temos aqui o caso 2, onde o corpo equilibra, né, galera? Então, ele agora está totalmente mergulhado no fluido, né? Tá? Mas aqui, aproximadamente, bem na região central, aqui, bem no meinho, vamos dizer assim, do meu recipiente. Obviamente, como ele está mergulhado, força de empuxo de baixo para cima, aplicada pelo fluido, força-peso para baixo, tá? Nesse caso aqui, galera, essa configuração ela é interessante porque a densidade do corpo, né, ela é aproximadamente igual à densidade do meu líquido, né? Então é bacana tu saber aqui que a gente costuma escrever que o corpo, né, ele é tão denso quanto o líquido onde ele se encontra, tá legal? Isso aqui é bacana de tu saber. E claro, né, meus amigos, que como lá no corpo flutua, nós tínhamos uma expressão específica. Aqui nós não vamos ter, então a gente vai só colocar aqui que o módulo do empuxo também é igual ao módulo do peso. Opa, então, professor, ele está numa situação de equilíbrio aqui, né, gente? Tá? Não tem movimento do corpo aqui, então o módulo da força de empuxo é igual ao módulo da força-peso, o corpo está em repouso, como estava lá anteriormente, mas lá eu tinha a situação específica do flutua, e eu tinha uma equação para calcular, aqui não, tá? Aqui a densidade do corpo ela é muito próxima da densidade do líquido, eu não preciso fazer uso da expressão, tá? Então, caso 2, corpo equilíbrio. Então, duas situações onde o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Primeira, lá na anterior, onde o corpo flutua, e aqui no caso 2, quando o corpo equilibra, que ele fica bem ali no meio dessa região com um certo líquido. Tá legal? Vou deixar tu copiar. Então isso aqui é mais cobrado
teórico, tá? Vale lembrar que situação de equilíbrio, a força resultante é zero, tá? Aqui, como o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso, a resultante das forças sobre o corpo é nula. Por isso que eu tenho uma situação de equilíbrio estático, tá bom? Sossegado, né? Caso 2 foi, né? Vamos lá para o caso 3. Então, o corpo afunda, olha só, num movimento descendente. Notem vocês, galera, que para que isso ocorra, seguindo a mesma lógica que a gente tem feito em todos os casos, a densidade do corpo, anota aí, ela tem que ser maior do que a densidade do líquido. É como, por exemplo, as pessoas que pescam, né, usam a chumbada, né, no anzol para que o anzol afunde, ou jogar uma pedra na água. Então, nota que agora eu tenho o peso para baixo e o empuxo para cima, mas o corpo afunda. Então, existe um movimento descendente, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a força-peso, né, o módulo da força-peso é maior do que o módulo da força de empuxo, claro. Aí ocorre um movimento descendente, tá? Então, aqui, ó, você pode colocar que tem aceleração, né? Tem aceleração. A PUC já cobrou isso aqui, né? Tem aceleração nesse meu problema. Ele desce acelerando, né? Então, a partir de força resultante é igual a massa vezes a aceleração, nota, quem é a força resultante aqui? Né? Quem é maior para promover o afundamento do corpo? É o peso, né? Então, no local de força resultante, eu vou escrever peso menos o empuxo, né? Igual a massa vezes a aceleração. E claro que daí eu poderia, né, galera, calcular, sempre lembrando que este peso aqui é o produto da massa, da pedra no caso, vezes a gravidade. Eu teria um movimento descendente, com aceleração não haveria uma situação de equilíbrio, tá bom? Bem tranquilo também, já caiu em prova. Óbvio que o peso tem que ser maior para promover o movimento descendente, tá? Anota aí, monta no teu resumo, tá? Que isso é bem trivial, é bem lógico, né? Galera, tá certo? O empuxo ali sempre vertical para cima. Tudo bem? Tudo tranks? Que bom, né? É bom saber isso aqui. E finalmente nós vamos aqui para o caso 4, então, tá? Que é o corpo em repouso lá no fundo do recipiente. Olha só, repouso, meus amigos, é uma situação de equilíbrio, né? Que a gente chama equilíbrio o quê? Estático, fechou? E esse equilíbrio estático, a força resultante é igual a zero e a minha aceleração também é igual a zero, tá? Ficou um pouco deslocado aqui, mas é para ser a caixa, né, galerinha? Em repouso lá no fundo. E sobre essa caixa, tá? Poderia aqui fazer um desenho melhor dessa caixa. Olha aqui, ó. Tá? Só para... Tu tens aí no teu material, né? Só para dar uma ideia, essa caixa, então, já desceu, né, galera? Já desceu e já está em repouso lá no fundo do recipiente que contém um certo líquido, tá? Tá aqui essa caixa, então, que o Dani tá esboçando para ti, tá? Sobre esta caixa, que está em repouso no fundo do recipiente, né, galera? Nota que essa configuração implica numa densidade do corpo, né, muito maior do que a densidade do líquido, né, galera? Tá? Aí, obviamente, ela afundou, ela foi lá para o fundo, como vocês podem ver aqui no desenho que eu estou consertando para ficar mais legível na tela, tá? Ora, se ela está em contato com o fundo do recipiente, se ela está em contato com o fundo do recipiente, existe uma força que o fundo do recipiente aplica nela, que é a força normal. Evidentemente existe um empuxo,
né? Que agora não consegue promover um movimento ascendente, não consegue, né? Porque o corpo ele é muito mais denso do que o líquido, de forma que ele vai para o fundo, tá? E o peso ali do corpo. Então aqui, galera, olha só, nós temos uma situação de repouso, né? Então, o módulo do empuxo, né? Mais o módulo da força normal, que ambos apontam para cima, tem que ser igualzinho ao módulo do peso, tá bom? Isso é bem importante. Então, quando o corpo repousa no fundo, tem a força normal. Ai, senhor, eu não lembro o que é essa força aqui, ó. Essa força normal é a força de contato. Anota aí, é a força de contato do piso, né? Do piso, né? No corpo, tá? Então, este piso ali, né? Não seria bem piso, né? Vamos colocar do fundo do recipiente, né? No corpo. Força de contato do fundo, né? Do recipiente no corpo, tá? Fica melhor assim. Esta base aqui, né, galera? Ela sofre a ação da força normal, tá? Aqui eles já pediram, por exemplo, numa prova, para tu dizer quanto é que valia o módulo do empuxo. Se tu isolar o empuxo, eu vou fazer sem a questão vetorial, tá? O empuxo aqui seria quem? Seria o peso, né? Menos a força normal. Isso aqui já caiu em prova, tá, galera? Exatamente assim. Ele só pediu isso. Quando o corpo repousa no fundo, como que eu calculo o valor do empuxo, tá? Lembrando, mais uma vez para ti, que esse peso nunca muda. Esse peso é um produto de massa vezes gravidade. Show, galerinha? Que bacana, né? Os 4 casos aí bem explicadinhos, tá? Vou deixar tu anotar para que a gente possa, então, ir para o caso 5, que é um caso bem especial. Então, notem que existe uma relação aqui, né, de forças, tá? Que vocês têm que conhecer, tá? Sem sombra de dúvida. E o caso mais interessante de todos, que eu digo para vocês que é bom saber, é esse aqui dos corpos presos em fios ou cabos. Show! Notem que este fio está prendendo a bolinha A. E este outro fio está prendendo a bolinha B. Já dá para ver aqui, né, galera, que a tensão na corda vai existir, né? A corda vai ficar tensionada. Tensionada, galera, não é esticada. Tensionada é solicitada por uma força. Te liga nisso. Então aqui, ó. Aqui a corda tensionou por causa de uma força aqui que era chamada peso do corpo A, tá? Então temos a força peso do corpo A. Corpo A que é mais denso do que esse líquido aqui, vamos supor água, tá bom? Ele é mais denso, por isso ele conseguiu tensionar a corda assim. O corpo A é mais denso que a água. Vou até colocar aqui, ó, o corpo A nessa configuração ele é mais denso, tá? Que o líquido. Muito bem, tá? Já o corpo B, né? Ele tem também o seu peso aqui, ó, que é o peso do corpo B, né? No entanto, a corda ela está tensionada no sentido contrário. Então eu já posso colocar aqui que o corpo B ele é menos, né, denso que o líquido, tá? Sempre que tu vires essa configuração, tu vais concluir isso aí, tá? Sempre que tu vires essa configuração, ó, aqui o corpo é mais denso que o líquido, perfeito? E aqui o corpo é menos denso. Agora, olha só, para cima aqui, nós temos o empuxo do A, tá? E temos a força de tensão do A. E aqui nós temos, sai do corpo e vai para o fio, a força de tensão do corpo B, e aqui nós temos o empuxo do corpo B, tá? Essas são as forças, então,
que atuam nesse sistema. Sempre assim, galera, tá? Ó, quando o corpo estiver pendurado, peso, tensão na corda, sai do corpo e vai para o fio, tensora ou tração, como queira, na corda e o empuxo. Tá legal? Aqui, quando o corpo estiver assim, por exemplo, podia ser uma bexiga, uma bola de vôlei que tu amarrou no fundo da piscina, né? Tá? Nós vamos ter aqui a tensora, sai, tensora sempre se marca assim, ó. Sai do corpo e vai para o fio, tá? Temos o peso, claro, e temos o empuxo ali, tá? A mais denso que o líquido, B menos denso que o líquido. Show? Bacaninha? Então, notem o sistema de forças que eu tenho tanto no corpo A como no corpo B, tá? Vocês estão vendo aqui o sistema de forças que eu tenho aqui, as forças que atuam tanto em A quanto em B. E eu vou te propor o seguinte, eu poderia, tanto na situação A como na B, cortar o fio. Poderia. Se eu cortar o fio aqui, né, pessoal? Se eu botar uma tesoura aqui, tá? Não sei fazer uma tesoura, mas enfim, tá? Se eu pegar e cortar aqui, clec, esse corpo afundaria. Porque ele é mais denso que o líquido, eu estou te dizendo isso. E se eu cortasse aqui, esse corpo, a bola de vôlei subiria. Então eu posso aniquilar a tensora numa segunda situação. Tu estás prestando atenção? Tá? Eu posso cortar o cabo. Mas vamos fazer a análise antes e depois do corte do cabo. O corpo A, olha para ele, está em equilíbrio, não está se movendo, nem para cima nem para baixo. Então, antes do corte do fio, meus amigos, quem é que aponta para cima? O empuxo de A, mais quem é que aponta para cima? A tensora de A tem que ser igual quem é que aponta para baixo? O peso do corpo A. Pronto, sem mistério, tá? Agora, se eu cortar o cabo aqui, ó, clec, vai deixar de existir tensora e esse corpo, por ser mais denso que o líquido, vai afundar. Então, olha, nessa primeira situação, a aceleração é igual a zero, porque eu tenho uma situação de equilíbrio estático. Quando eu corto o cabo, clec, a corda não fica mais tensionada. E o corpo, por ser mais denso que o líquido, afunda. Então eu caio naquela situação, né? Peso de A menos quem? O empuxo de A é igual a massa vezes a aceleração. Show! Então eu tenho uma situação antes do corte, que é uma situação de equilíbrio, e uma situação depois do corte, tá? Mesma coisa para o corpo B. Vamos lá? Antes do corte, situação de equilíbrio, não vai para cima nem para baixo. Vem com o Dani. Quem é que aponta para cima? Empuxo do corpo B, tá vendo? Que tem que ser igual, quem é que aponta para baixo? Peso do corpo B mais a tensora do corpo B. Pronto, tá? Aqui ele está em equilíbrio, a aceleração zero, não anda para cima, nem anda para baixo, tá bem? Anota aí, certinho? Agora, eu vou aniquilar a tensora, clec, eu vou cortar a cordinha que une a minha bola de vôlei ao fundo de uma piscina. Ele vai para cima. Então, o empuxo do corpo B menos, porque ele é maior, promovendo uma resultante para cima, menos quem? O peso do corpo B é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, uma situação antes do corte e uma situação depois do corte. Tá legal, galera? Isso é bem cobrado, é bem interessante tu saber que nessas configurações, o corpo A ele é mais denso que o líquido e o B é menos denso que o líquido, tá? Anota isso aí, tá? Que é o que os caras mais gostam de cobrar de ti aí, essas situações, tá? Onde tu vais, evidentemente, treinar, onde tu vais analisar, onde tu vais colocar isso no teu resumo, tá? De maneira
pertinente, como eu sempre falo, tá? Não é assim, de uma hora para outra, tu vais, evidentemente, estudar, analisar e fazer o entendimento disso aqui. Vamos aplicar? Vamos aplicar aí? A gente aplica isso aqui para ter a ideia de como é que já foi cobrado um problema sobre isso. Vamos lá, então. A figura abaixo representa duas situações em que um mesmo cubo metálico, então veja que a gente tem aqui o mesmo cubo metálico, né? O mesmo cubo metálico é suspenso por um fio imerso em dois líquidos, X e Y, cujas densidades, olha aqui, ó, ρx e ρy. Só que ρx é maior que ρy. Olha que baita informação, galera. A densidade do X é maior que a densidade do Y. Muito importante. Tu te lembra que o empuxo ele é diretamente proporcional à densidade do líquido? A gente falou sobre isso, né? Ou seja, quanto mais denso for esse líquido, mais força de empuxo ele aplica. Legal, tá? Ora, com essa informação, galera, eu já posso concluir uma coisa, sem ler o enunciado, né? Sem ler as alternativas. Com esta informação de que a densidade do líquido X é maior do que a densidade ρ, muito comum usar ρ, eu vou usar D, tá bom? Eu sei que a densidade do líquido X, olha aqui, é maior que a densidade do líquido Y. Eu já concluo, sem ler o enunciado, que o empuxo sofrido no X é maior do que o empuxo recebido pelo fluido em Y. Opa! Que baita conclusão, porque eu nem precisei me matar muito, eu já matei isso aqui a partir do que o Dani tinha falado antes. Ó, EX e EY são as forças de empuxo exercidas pelo líquido, né, sobre o cubo. TX e TY são as tensões. Ele quer que tu diga qual é a relação dos empuxos e qual é a relação das tensões. Mas olha que bacana. Com essa primeira informação, repito, tu já mata isso aqui. EX é maior que Y. Então, olha só, não pode ser letra A, não pode ser letra C, EX maior que Y, não pode ser letra B. Que legal! Agora, vem com o Dani. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos aqui, ó, sai do bloco, vai para o fio, tensão X, não vou botar a flechinha, tá? Nós temos aqui peso X, né? Tá, o certo seria botar a flechinha. E nós temos aqui o empuxo X, que a gente já sabe que é maior, né? Esse empuxo X aqui, a gente já sabe que ele é maior do que? Do que esse empuxo aqui, né, meus amigos? Do que este empuxo aqui, que é o meu empuxo Y. Dani, por que que é maior? Porque a densidade do X é maior. Nós temos aqui a tensora em Y e nós temos aqui o peso que nunca vai mudar do Y, tá? Galera, mesmo cubo metálico, mesmo peso, tá? Galera, pensa bem. Tu concorda que o corpo tensiona por causa do peso? A corda, desculpa, tensiona por causa do peso. A corda tensiona, não estica, tensiona. Ela fica tensionada por causa do peso. Agora tu imagina, qual é a função do empuxo aqui e aqui? É tensionar mais a corda ou tensionar menos? Anota o que eu estou te dizendo. A corda só tensiona por causa do peso. Portanto, quanto mais peso, mais tensora. Anota, eu vou te esperar. A corda só tensiona por causa do peso. Portanto, quanto mais peso, mais tensiona, tá? Agora tu pensa bem, o empuxo, o que que ele faz? Ele alivia o peso. Se ele alivia o peso, ele alivia a tensão na corda.
Espera aí então, Dani. Quer dizer que esta caixa tem um peso, sim, e ela tensiona a corda. Mas o empuxo, ele está empurrando para cima. Então a cordinha vai ficar menos tensionada. Aqui tem um peso, puxou a corda para baixo. E aqui tem um empuxo. A cordinha fica menos tensionada. Então a função do empuxo aqui, galera, é, vamos dizer assim, distensionar a corda. Anota, enquanto a função do peso é tensionar a corda, a função do empuxo é destensionar a corda. Ótimo. E como o empuxo de X é maior do que o empuxo de Y, a corda vai ficar menos tensionada em X, tá? Então a gente anota aqui, ó, a corda ficará menos tensionada em aonde? X. Por quê? Por quê, galera? Pois o empuxo tem por finalidade, vírgula, neste caso, vamos abrir aspas aqui, destensionar, botei entre aspas, a corda. Opa, a corda. Então, concluímos que a tensão em X vai ser o que, pessoal? Menor do que a tensora em Y, tá? E isso aqui, portanto, responde com a letra E. Muito bem? Certo? Então lembra, função do peso, tensionar a corda. Função do empuxo, destensionar a corda. Show? Bacana? Aqui, claro, né, uma pegada mais teórica. Se porventura tu precisar fazer alguma conta, é com a expressão do empuxo. Anota isso aí, que é muito importante. Muito bem, e para fechar, como eu havia te falado, uma pegada um pouco mais de cálculo. A figura 1 representa um corpo metálico maciço suspenso no ar por um dinamômetro, medidor de força, que registra o valor de 16 newtons. Então eu já sei que aqui, nesta primeira situação, como vimos, né, o peso do meu corpo é de 16 newtons, tá? Galera, se o peso é 16, a massa, né, é 1,6 quilogramas, tá? Porque a gente sabe que massa vezes gravidade dá o peso. Quando eu coloco ele na água, no entanto, a leitura no dinamômetro passa a ser 14. Vale lembrar, como vimos lá, que o peso continua sendo 16 newtons. Como é que pôde haver essa redução na leitura do dinamômetro? Nós vimos em aula. Existe uma força vertical para cima que o líquido aplica no corpo, que é a força de empuxo. Ora, tu lembra que o peso aparente, que é o peso que ele vai ter dentro do líquido, é justamente essa diferença? Então, galera, se fora da água ele pesava 16 e dentro ele tem um peso aparente de 14, é sinal de que eu tenho um empuxo de quanto? 2 newtons. Ah, mas Dani, eu não vou conseguir pensar assim, eu vou me perder. Lembra, 16 para baixo. Eu tenho que ter 16 para cima. 14 já é a leitura aqui no meu dinamômetro, galera, tá? 14 já é minha tensora aqui, que é a leitura no meu dinamômetro. Então, eu tenho que ter 14 mais 2 para dar os 16. Show? Já concluí. Sempre que aparecer esse tipo de montagem, fora d'água, dentro d'água, né? Essa diferença entre o que marca no dinamômetro é o teu empuxo. Essa diferença, lá fora da água marcava 16, dentro da água marca 14. Quanto é o empuxo? É 2. É 2, tá bom?
Expressando o empuxo do ar, considerando a densidade da água 1 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico, a aceleração 10, o volume e a densidade do corpo. Ele quer o volume e a densidade do corpo. Gente, lembra, peso aparente é o peso real menos o empuxo. Galera, já concluí então aqui, ó, que o meu empuxo é 2, tá? Lembra da equação? Lembra da equação? Empuxo igual densidade do líquido, volume do corpo vezes gravidade. Nota que ele está totalmente mergulhado, então eu posso chamar de volume do corpo. Ah, então olha aqui, olha essa montagem aqui, olha isso aqui que bacana, ó. Olha isso aqui, que é exatamente isso aqui. Vocês estão vendo? Empuxo, 2. Densidade do líquido, 10 na terceira. Gravidade, isolando o volume do corpo, eu fico com 2 vezes 10 na menos 4 metro cúbico. Mas, professor, ele quer a densidade do corpo. Não tem problema. Como eu já sei que a massa do corpo é 1,6, porque eu já fiz ali no início, densidade do corpo é a massa do corpo pelo volume do corpo. Massa do corpo, 1,6. Lembra que eu estou calculando referente ao corpo. 2 vezes 10 na menos 4. Isso dá, dividindo 1,6 por 2, 0,8. 10 na menos 4 sobe com o sinal trocado. 8 vezes 10 na 3 kg por metro cúbico. Então, matamos com 2 vezes 10 na menos 4, tá? E 8 vezes 10 na 3 aqui, letra B. Show? Pegada mais numérica. Resume, estuda, empuxo é muito importante na prova, bem como o princípio de Pascal. Bons estudos, um bom resumo vai te ajudar. Um abraço do Dani.